Aval. Meus amigos, o aval, ele significa o quê? Também obrigação cambial. Ou seja, você não vai ter aval em contrato, você vai ter aval em título de crédito. E qual é o efeito prático do aval? O efeito prático do aval é criar uma garantia. É a obrigação relacionada à garantia, né? Enquanto o endosso é a obrigação relacionada à transferência do título, o aval é a obrigação relacionada à garantia do título. E aí a gente vai ter de um lado a figura do avalista, e aí a gente vai ter do outro lado a figura do avalizado. A avalista, a pessoa que está dando o aval; a avalizada, a pessoa que está recebendo o aval para garantir a sua obrigação. Aqui também, meus amigos, a gente pode falar em aval em preto ou aval em branco, né? Aval em preto é o aval que você dá indicando a pessoa do avalizado. Aval em branco é o aval que você dá sem indicar a pessoa do avalizado. E aqui a gente tem um problema muito interessante, muito importante da gente entender, que é problema aí também de ponto forte em prova de empresarial primeira fase em matéria de estudo de crédito. Que é exatamente o que, cara? É exatamente o problema de você entender para quem está sendo dado o aval quando o aval é em branco, né? Porque se eu estou dizendo pague-se por aval a obrigação de Cristiano, eu estou dando aval para ele. E quando eu só atravesso um aval no título, eu estou dando aval para quem? Meus amigos, quando a gente está diante de um aval em branco, eu particularmente costumo dizer que o aval em branco garante o título, já que você também está indicando uma pessoa. Ele garante o título, regra geral, na pessoa do obrigado principal. Tá? Repetindo então, para a gente poder entender isso. O aval em branco, ele garante o título, regra geral, na pessoa do obrigado principal. Ou seja, meus amigos, a gente precisa entender quem é obrigado principal em um título de crédito e quem não é, para que a gente possa entender a lógica disso. E aí, sugiro para você de novo, né, a gente realizar aqui, já que vocês estão anotando aí em cadernos ou equivalentes, a gente elaborar aqui uma tabela do que é obrigado principal, do que é obrigado secundário, para os mais diversos títulos de crédito. Tente me acompanhar assim, ó, na coluna da tabela você coloca obrigado, aí na outra linha principal e na linha de baixo secundário, tá? Aqui, na coluna para fazer as linhas você coloca obrigado, principal e secundário. Fazendo aqui em cima, né, para a gente montar as colunas, de lado de obrigado você vai colocar primeiro LC barra DUP, para você entender obrigado para a letra de campo duplicado, que é os mesmos, tá? Então, descendo aqui na coluna, você tem obrigado, principal e secundário. Aqui na linha de cima, para a gente fazer a tabela, você vai colocar o lado de obrigado primeiro, LC barra DUP, para a gente ver quem são, para a letra de câmbio e para a duplicata. Aí você cria a coluna para fazer a segunda coluna e colocar NP barra CH, para a gente ver os obrigados aí da nota promissória e do cheque, porque enfim, funcionam da mesma forma, obrigado principal e secundário para a nota promissória e cheque, e para a letra de câmbio e para a duplicata. Queridos, estruturada a tabela, vamos montar agora. Vejam, para a letra de câmbio e para a duplicata, o obrigado principal é o aceitante. Para a letra de câmbio e para a duplicata, o obrigado principal é o aceitante. E obrigados secundários são o sacador, que é chamado de emitente, e o endossante. Tá? Obrigado secundário, sacador e endossante. Obrigado principal, aceitante para a letra de câmbio e para a duplicata. E para a nota promissória,
Meus amigos, para a nota promissória e para o cheque, o obrigado principal é o sacador, ou emitente. Para a nota promissória e para o cheque, o obrigado principal, sacador. E para esses títulos, o obrigado secundário vai ser apenas então somente um endossante. Tá? Então, repetindo aí para ver se anotou direito, né? O obrigado principal para a letra de câmbio e para o cheque, aceitante, ou para a letra de câmbio, para a duplicata, perdão, aceitante. Obrigado secundário para a letra de câmbio e para a duplicata, sacador e endossante. Para a nota promissória e cheque, obrigado principal, sacador. Para a nota promissória e cheque, obrigado principal, ou melhor, obrigado secundário, endossante. E aí, meu caro João Afonso pode reclamar de lá e dizer: Giovanni, e o avalista entra onde? O avalista a gente não precisa indicar, né? Porque o avalista, como a gente falou agora há pouco, o que acontece? O avalista, ele responde da mesma maneira que o avalizado. Isso significa o quê? Isso significa que o avalista vai assumir o mesmo tipo de obrigação da pessoa por ele avalizada. Ou seja, se eu estou diante de um avalista, de um aceitante, de uma letra de câmbio, esse avalista, ele é o obrigado principal, porque o avalista responde da mesma maneira que o avalizado. Agora, se eu estou diante de um avalista, de um endossante num cheque, agora esse avalista responde como obrigado secundário, porque o avalista responde da mesma maneira que o avalizado. Voltando à nossa informação inicial para criar essa tabela, o que foi que a gente falou? O aval, num aval em branco, a pessoa garante o título, regra geral, na pessoa do obrigado principal. Por que a gente está falando regra geral? Obrigado principal a gente já sabe. Letra de câmbio duplicata, o aceitante. Nota promissória e cheque, o sacador. Só que, como a gente falava agora há pouco do aceite, a gente viu que aceite pode ou não ocorrer numa letra de câmbio, porque o aceite ele é facultativo na letra de câmbio. E aí, sabendo disso, o legislador cria uma exceção para a letra de câmbio. Ou seja, o aval em branco no cheque é dado para a pessoa do sacador. O aval em branco na nota promissória é dada para a pessoa do sacador, que são os obrigados principais. O aval em branco na duplicata é dado para a pessoa do aceitante, já que lá o aceite é obrigatório. Na letra de câmbio, meus amigos, que é a exceção, o aval em branco ele não vai ser dado em favor do aceitante, que seria o obrigado principal dela, mas em favor do sacador. Tá? Então, é a única exceção disso. O aval em branco ele vai avalizar o obrigado principal, à exceção da letra de câmbio, porque nela o obrigado principal é o aceitante, mas o aval é sempre dado na pessoa, o aval em branco vai ser sempre dado na pessoa do sacador. Tranquilo? E aí, cara, esse papo de aval, esse papo de endosso, esse papo de aceite, vai chamar para nós uma atenção a um tema extremamente importante, que diz respeito exatamente a quê, cara? Diz respeito exatamente ao tipo, ou a modalidade, ou ao prazo de cobrança que você tem para realizar a execução de um título de crédito, né? Como é que funciona, portanto, o sistema de prescrição em matéria de títulos de crédito? Também é outro tema que é importantíssimo, que te ajuda a resolver uma série de questões. E aí, eu preciso que você entenda o sistema, e eu vou tentar ser o mais didático possível para vocês poderem copiar, porque assim, certamente o seu professor de Direito Empresarial 2, de Direito Cambiário, de Direito Comercial 2, tenha sido ele quem for, ele deve ter te falado algo, uma informação, uma frase, um entendimento, um enunciado que eu te apresento já. Mas você só vai ter condição de entender esse fundamento se você entender a sistemática
da cobrança, a sistemática da prescrição. Meus amigos, prescrição em matéria de título de crédito, para qualquer título de crédito, ela segue uma linearidade. A gente vai ter, notem, a gente vai ter um prazo de cobrança para o obrigado principal. Esse já tem a tabelinha de quem é obrigado principal e quem não é, né? Um prazo de cobrança do obrigado principal. O prazo de cobrança do obrigado principal, João, é contado do vencimento. Tá? A gente tem um prazo de cobrança para o obrigado principal. O prazo de prescrição do obrigado principal é contado do vencimento. A gente vai ter também um prazo de cobrança para o obrigado secundário. Esse prazo de cobrança do obrigado secundário é contado, Vitor, do protesto em tempo hábil. Tá? Então, enquanto o prazo de cobrança do obrigado principal é contado do vencimento, o prazo de prescrição do obrigado secundário é contado do protesto. E a gente tem um terceiro prazo, que é o prazo do regresso. Você cobrou de alguém, o cara pagou, você vai cobrar de outro. O prazo do regresso é contado do pagamento. Tá? Então, para o obrigado principal, o prazo de prescrição é contado do vencimento. Para o obrigado secundário, o prazo de prescrição é contado do protesto. Agora você vai ter condição de entender aquilo que você certamente viu quando você fazia a cadeira de empresarial 2. Seu professor deve ter te falado uma frase mais ou menos assim, a de que, né, o protesto ele é cambialmente necessário para a cobrança do obrigado secundário, mas ele é cambialmente facultativo para a cobrança do obrigado principal. Né? Para quem quiser copiar, repetindo então, o protesto ele é cambialmente necessário, para a cobrança do obrigado secundário, mas ele é cambialmente facultativo, cambialmente necessário para a cobrança do obrigado secundário, mas ele é cambialmente facultativo para a cobrança do obrigado principal. Cambialmente facultativo para a cobrança do obrigado principal. Ponto. Repetindo. O protesto ele é cambialmente necessário para a cobrança do obrigado secundário, mas ele é cambialmente facultativo para a cobrança do obrigado principal. Meus amigos, examinando a letra de câmbio, olha a primeira tabela e olha a segunda para mim, né? Eu preciso do protesto para cobrar o aceitante na letra de câmbio? Resposta: não, eu não preciso. Eu não preciso por quê? Porque o aceitante é o obrigado principal. E por que não precisa de protesto? É que para cobrar o obrigado principal, o prazo de cobrança dele não começa no protesto, mas no vencimento. Por isso que para a cobrança do obrigado principal, o protesto é facultativo. Agora, se eu quiser cobrar o endossante de uma nota promissória, agora eu vou precisar necessariamente do protesto. Por quê? Porque na nota promissória o endossante é obrigado secundário. E para o obrigado secundário, o protesto é cambialmente necessário. Por que, Cristiano, o prazo é contado da realização do protesto? Dentro dessa linha, meus amigos, se nós estivermos diante, por exemplo, de um avalista, de um sacador em uma nota promissória, precisaremos ou não de protesto? A resposta é: não precisaremos. Por quê? Como na nota promissória o endossante é obrigado, ou melhor, o sacador é obrigado principal, o avalista vai assumir também a obrigação principal, sendo dispensado o protesto contra ele nesse caso. Agora, se for o avalista de um endossante de um sacador em uma letra de câmbio ou em uma duplicata, como na letra de câmbio e na duplicata o sacador ele é obrigado secundário, o avalista do sacador vai ser, Clarissa, considerado obrigado secundário
e, portanto, vai ser necessário, nesse caso, o protesto para ele. Tá? Isso exatamente em razão do esquema de prescrição. Porque o prazo de prescrição do obrigado principal não corre do protesto. Por isso que o protesto é facultativo. Ele corre do vencimento. Já para o obrigado secundário, não. O prazo só começa no protesto. Daí a necessidade de você realizar o protesto no tempo definido na lei, para que você possa efetivar a cobrança desse obrigado secundário. Tá? Para a gente fechar essa linha, então, resta te apresentar os prazos de prescrição. Né? Resta eu lhes apresentar os prazos de prescrição. Primeiro, prazo de prescrição para letras de câmbio e para nota promissória, que são os mesmos prazos. Prazo de prescrição para LC e para NP, para letra de câmbio e para nota promissória. Meus amigos, os prazos são, respectivamente, 3 anos, 1 ano e 6 meses. Ou seja, 3 anos para a cobrança do obrigado principal a contar do vencimento, 1 ano para a cobrança do obrigado secundário a contar do protesto e 6 meses do regresso a contar do pagamento. Tá? Repetindo, o prazo de prescrição para a letra de câmbio são, respectivamente, 3 anos, 1 ano e 6 meses. 3 anos é o prazo do obrigado principal, contando do vencimento. 1 ano é o prazo do obrigado secundário, contado do protesto. E 6 meses é o prazo do regresso, contado do pagamento. Esses são os prazos para a letra de câmbio e para nota promissória. 3 anos, 1 ano e 6 meses. Para duplicata, meus amigos, muda o último prazo. Para duplicata, o prazo de regresso deixa de ser 6 meses e passa a ser 1 ano. Os outros prazos são comuns. Ou seja, enquanto para a letra de câmbio e para a nota promissória os prazos são 3 anos, 1 ano e 6 meses, na duplicata os prazos são 3 anos, 1 ano e 1 ano. E no cheque, esses senhores todos sabem, é tudo 6 meses. No cheque, é tudo 6 meses. Tá? Então, esses são os prazos de prescrição aí, o sistema de prescrição que vai te ajudar a entender como é que você cobra, de quem que você pode cobrar. Isso dá uma margem a um sem número de questões em matéria de OAB primeira fase. Meus amigos, antes da gente terminar esse apanhado de dicas aí sobre títulos de crédito, uma outra dica me parece profundamente relevante para uma prova como essa que os senhores vão fazer, que é a prova de marca-marca que não tem acesso a vale de meta. Que é o quê? Eu não sei se os senhores lembram da época que fizeram a cadeira, mas o fato é que além das leis específicas, que deu branco, né? Além das leis específicas, o Código Civil hoje, ele tem digamos assim, o regime geral em matéria de título de crédito. O Código Civil, além de fazer aquela parte de direito de empresa a partir do 966 e seguintes, o Código Civil ele traz também uma matéria de títulos de crédito ali, né? Do 887 para frente. E aí é importante você compreender algo, cara. É importante você compreender algo. Sabe o que é? O Código Civil, ele trouxe uma série de assuntos. Que causaram e que causam perplexidade ainda nos alunos e nos estudiosos de direito empresarial. Por quê? São coisas que o Código Civil traz e que a legislação específica sempre tratou de maneira diversa. Que assuntos são esses? O primeiro assunto, o chamado aval parcial. Meus amigos, o que acontece? Como a gente acabou de falar, aval é uma obrigação cambiária relacionada à garantia.
Você pode garantir uma obrigação cambiária por inteiro, dando o aval total, ou garantir parceladamente a obrigação manifestando o aval parcial. O que acontece? Se os senhores pegarem aí no seu Código Civil o artigo 897, parágrafo único, está dito lá o quê? Está dito lá que é vedado o aval parcial. E aí você fica naquela, Maiane, pô, então quer dizer que eu não posso dar mais aval parcial em cheque? Quer dizer que eu não posso dar mais aval parcial em letra de câmbio? Quer dizer que eu não posso dar mais aval parcial em nota promissória? Como é que é isso quando o Código Civil diz que é vedado o aval parcial? Tá? Outro ponto que o Código Civil traz, tá? E aí se você está anotando, você vai colocando exatamente assim: para o Código Civil é vedado o aval parcial. E bota a referência aí para você ler depois. 897, parágrafo único. Outro ponto que o Código Civil traz também, que é diferente. O Código Civil, agora, meus amigos, salvo engano, no artigo 892, ele disse para nós o quê? Considera-se não escrita, dentre outras coisas, a chamada cláusula proibitiva de endosso. Tá? Considera-se não escrita a chamada cláusula proibitiva de endosso. E aí, meus amigos, quando você vê essa cláusula, né, você fica, pô, então quer dizer que eu não posso mais realizar endosso, eu não posso proibir a realização de endosso, como é que fica isso? Né? Porque ele considera proibida, né, ele considera não escrita a cláusula que proíbe a realização de um endosso. Né? Enquanto a gente tem isso, lá na letra de câmbio a gente tem a possibilidade de você emitir a letra de câmbio com cláusula à ordem, que é a cláusula que vai dizer o título vai circular por endosso, e com cláusula cristiana não há ordem, que é a cláusula que está proibindo o endosso e está te dizendo, se você quer circular o título, você vai circular agora pela chamada seção ordinária ou civil de créditos. Mas, para o Código Civil, considera-se não escrita a cláusula não há ordem, a cláusula proibitiva de endosso, artigo 892. 890, é? Obrigado, 890, isso mesmo, 890, valeu, Germano. Então, 890. Terceiro ponto importante, agora a gente está no artigo 914, que ele vai te dizer exatamente o quê? Como é que funciona a responsabilidade do endossante, da pessoa que faz o endosso em um título de crédito. Do que a gente viu até agora, né, quando a gente está diante do endosso do endosso próprio, que é o endosso translativo, que é o endosso regra geral, o que é que acontece como nós vimos? Vai acontecer exatamente o quê? Né? Vai acontecer a transferência do título e do crédito, e o endossante vai passar a ser um novo devedor daquele título. Ou seja, para os títulos de crédito, de maneira geral, o endossante, ele responde pelo pagamento do título endossado. Só que para o Código Civil essa coisa está invertida no 914, né? E aí você coloca, para o Código Civil, o endossante, regra geral, não responde pelo pagamento do título. Artigo 914. Então, repassando as três, entre aspas, novidades que o Código Civil faz. Primeiro, é vedado o aval parcial, artigo 897, parágrafo único. Segundo, considera-se não escrita a cláusula não há ordem ou proibitiva de endosso, artigo 890. E terceiro, o endossante, regra geral, não responde pelo endosso realizado, pela obrigação do título, artigo 914. E aí surge a pergunta, isso vale para a letra de câmbio? Isso vale para o cheque? Isso vale para a duplicata? Resposta, vale para nenhum desses títulos. Vale para nenhum desses títulos. E aí você se pergunta, então para que serve, né, o Código Civil em matéria de título de crédito? Eu diria, quase que para voltar do local onde ele nunca deveria ter saído. Lixo. Serve para quase nada. Né? Serve para quase nada por quê? Há um dispositivo no Código Civil, que é o artigo 903, que nos diz o quê? Que em matéria de título de crédito, se você tiver uma lei específica regulando
vale o que tem na lei específica. E aqui a gente tem um problema importante para a sua prova. Qual é o problema importante para a sua prova que a gente tem? Se na questão da sua prova tiver em matéria de título de crédito, se a questão da sua prova não especificar para você qual é o título de crédito que ela está examinando, você vai ter que responder em conformidade com o Código Civil. E aí, se tiver na sua prova, em matéria de título de crédito, assinale a alternativa correta, opção, é vedado o aval parcial, essa opção estará correta. Porque quando ele não indica o título, você vai ter que examinar título de crédito à luz do Código Civil. Agora, se eu tivesse em matéria de título de crédito, assinale a alternativa correta, opção, é vedado o aval parcial na nota promissória, agora a opção estava errada. Tá? Então, você vai precisar ter esse cuidado em matéria de título de crédito com esses 3 temas que isso tem vindo para arrepiar candidato em tudo quanto é prova. Né? Só que quem é caveira não é pego com isso não. Tá? Para o Código Civil, é vedado o aval parcial. Para o Código Civil, não pode a cláusula não a ordem, não pode proibir endosso, não pode a cláusula que proíbe endosso. E para o Código Civil, o endossante, regra geral, não responde. Para as leis específicas é o contrário. Para as leis específicas, permitido o aval parcial, possível cláusula não a ordem ou proibitiva de endosso, e regra geral, o endossante paga a conta junto. Tá? E aí você tem que ter a cautela e a calma necessária para, na sua questão de título de crédito, você ver. Ele está te perguntando genericamente ou ele está te indicando um título? Ele está fazendo o quê? Está perguntando genericamente ou está te indicando um título? E aí você pode se perguntar, né? Pô, então quer dizer que o título de crédito não vai ser, que o Código Civil não vai servir para nada em matéria de letra de câmbio? Para nada. Em matéria de duplicata? Para nada. Em matéria de cheque? Alguns assuntos ela serve, né? Alguns assuntos o Código Civil serve para esses títulos. Quais são os assuntos, cara? Quais são os assuntos que o Código Civil serve para esses títulos? Primeira novidade que o Código Civil traz e que vale para a letra de câmbio, para a nota promissória, para o cheque e para o duplicata. Primeira novidade é: o protesto cambiário interrompe a prescrição. Primeira novidade do Código Civil que vale para qualquer título: o protesto cambiário interrompe a prescrição. Onde é que você vai ver isso, velho? Artigo 202, inciso 3 do Código Civil. E aí você precisa lembrar lá das aulas de Direito Civil, é o novo, a diferença de suspensão para interrupção da prescrição. Quando a gente fala em interrupção da prescrição, a gente está fazendo o quê? A gente está zerando o prazo para dali começar a contar de novo. O protesto cambiário, ele, portanto, ele é causa de interrupção da prescrição. O prazo de prescrição está rodando ali contra o obrigado principal, você, brucutu, realiza o protesto esse protesto vai zerar o prazo de cobrança contra o obrigado principal e vai te habilitar o protesto aí, que na cobrança do obrigado secundário. Então, primeira novidade que o Código Civil traz, que vai valer para os títulos de crédito como um todo, é o protesto cambiário é causa de interrupção da prescrição, artigo 202, inciso 3 do Código Civil. Segundo assunto, que é no Código Civil, mas que vale para todos os títulos. Segundo assunto, vai dizer respeito, meus amigos, à necessidade da outorga conjugal para a validade do aval. Tá? O segundo assunto que está no Código Civil e que vale para geral é isso: a necessidade de outorga conjugal para a validade do aval. Por quê, cara? O Código Civil, lá no capítulo do Direito de Família, né, lá na parte de Direito de Família, artigo 1647, inciso 3,
ele, nesse aspecto, ele equiparou o aval à fiança. Até 2002, eu só precisaria da outorga conjugal para realizar uma fiança. Eu nunca precisei para realizar um aval, porque o aval é a obrigação cambiária, a fiança contratual. Hoje em dia não. Na forma do que prescreve o artigo 1647, inciso 3, é necessária para a validade do aval, ou para a validade do aval, a outorga conjugal. Se você é casado, a menos que não seja casado no regime da separação absoluta, separação total, a menos que não seja casado nesse regime, você vai precisar da outorga conjugal para dar validade ao aval. E isso vai valer para qualquer aval manifestado em título de crédito após 2002, que é o aval que vai sair da sua casa. Artigo 1647, inciso 3, irmão. Artigo 1647, inciso 3. Então, esse é o segundo assunto do Código Civil que vale para qualquer título. E o terceiro assunto que repercute também é o assunto que a gente tem no artigo 900 do Código Civil. Meus amigos, o artigo 900 do Código Civil, ele vai regular a figura do chamado aval póstumo. Cara, o aval póstumo é aquele aval realizado posterior ao vencimento do título de crédito. Notem que a única lei que regula a figura do aval póstumo, sabe qual é? A única lei que regula a figura do aval póstumo é a lei da duplicata. Eu não tenho aval póstumo na LUG, eu vou regular como aval póstumo aí? Pelo artigo 900, que diz a mesma coisa, ou seja, o aval dado posterior ao vencimento, ele tem mesmo efeito do aval dado anterior ao vencimento de um título de crédito. E aí esse artigo 900, que é em matéria geral, ele é aplicável também, portanto, aos demais títulos de crédito, né, que são regulados em lei específica. Apenas esses três assuntos: aval póstumo, a validade do aval garantida pela outorga conjugal e a interrupção da prescrição, são os assuntos que o Código Civil vai ser usado para as leis específicas. Quanto aos três primeiros assuntos, é aquilo. Vem sempre, cara. E aí você precisa ter a tranquilidade para ver. De novo, em matéria de título de crédito, assinale a opção correta. Letra A, é vedado o aval parcial, ponto final. Esse item está correto, porque como ele não está te identificando o título, você vai olhar para o Código Civil. Agora, sobre a letra de câmbio, assinale a alternativa correta. É vedado o aval parcial, ponto. Agora está errado, porque eu estou te indicando o título de crédito. Em matéria de título de crédito, assinale a opção correta. A opção: é vedado o aval parcial na nota promissória. Está errado, porque você está especificando o título de crédito. Então, você precisa ter essa cautela de examinar as questões de títulos de crédito, porque se ele não especifica, você precisa trabalhar títulos de crédito na consideração do que o Código Civil traz. E a esquisitice, que é o que aparece nas provas, são exatamente essas três coisas: que o Código Civil diz de um lado e que as leis específicas dizem do outro. Tranquilo?